Bom dia, família, Rony. Família, eu estou aqui hoje, um prazer imenso estar aqui com o Mark Moraes, fazendo um vídeo para vocês sobre tudo de imigração. Assim, vim aqui hoje para sair daqui assim, um expert sobre imigração. Então, quero fazer essa entrevista com ele, a gente tinha marcado, tinha prometido para vocês também, né? Então, vamos aqui, vou virar a câmera, porque agora vocês vão ver ele, porque hoje o show é dele. Quem é Mark Moraes? Bom, Rony, mais uma vez aí, obrigado pela visita. O seu público aí tem sempre um carinho enorme com a gente. O Mark Moraes é um brasileiro americano, né? Meus pais, eles foram meio que pioneiros aí na imigração de brasileiros para os Estados Unidos. Eles vieram no final dos anos 60 e se instalaram em Nova York ali, bem jovens. Meu pai devia ter 20, 21 anos, já com espírito empreendedor, aventureiro, né? E por sorte, acredito eu acabei nascendo em Nova York e por isso eu sou cidadão americano de nascimento. Mas sou brasileiro de coração, porque morei muitos anos no Brasil, estudei no Brasil e resolvi vir para os Estados Unidos, dar sequência, sou advogado também no Brasil, dar sequência nos meus estudos em Direito aqui nos Estados Unidos e acabei passando também pelas maiores agências de imigração do governo federal americano, até eu decidir estabelecer meu escritório de advocacia na área de imigração para ajudar a representar aí os imigrantes que queiram imigrar legalmente para os Estados Unidos. E também o pessoal que está aqui dentro também, né, Mark? É o pessoal que, olha, quem tiver algum problema com imigração, porque o Mark estava me dizendo, como ele é um advogado de imigração, imigração é federal, né, Mark? Então, qualquer problema de imigração também... Correto, Rony. As leis imigratórias são consideradas leis federais, ou seja, quem tem jurisdição para legislar ou executar as leis de imigração é o governo federal. Então, qualquer advogado de imigração de qualquer estado pode representar clientes em qualquer estado por isso, por ser leis de imigração. Diferente, por exemplo, leis de família, por exemplo, que é de acordo com cada estado e você precisa ser licenciado em algum estado específico para trabalhar naquele estado com leis de família. Mas as leis de imigração, elas são leis de âmbito federal, então você pode representar clientes de qualquer parte do mundo. Mark, eu estava vendo seus vídeos e você fala nos seus vídeos, né, que você trabalhou com as 3 agências de imigração dos Estados Unidos. Você poderia falar para a gente como foi trabalhar para essas 3 agências? Então, Rony, assim que eu saí, né, terminei a faculdade de Direito, cheio de dívida, né, que eu tive que pedir financiamento estudantil, e procurando emprego. Eu me formei justamente na época daquela quebra, né, dos Estados Unidos, que teve aquela crise em 2007, 2008 ali, ninguém estava contratando. Aí eu comecei a aplicar para o governo, era um sonho também meu entrar, trabalhar para o governo federal, e eu queria entrar num trabalho em que eu pudesse ser um policial federal. Era um sonho que eu tinha, não me pergunte por quê, mas era um sonho que eu tinha, e eu consegui entrar, acho que também eu tenho uma paixão por armas também, então eu consegui entrar no CBP, que é o Customs and Border Protection, que eu tenho até um badge aqui. Um símbolo, né, assim, que esse não é o meu oficial, que depois que eu sair eu tenho que devolver, né? A não ser que você se aposente, trabalha depois de 20, 30 anos no lugar, aí eles te dão o seu badge, o seu distintivo, eles colocam num quadrinho de acrílico, que é você te levar como um souvenir, mas só para aqueles que se aposentaram. No meu caso, esse fazia parte do meu uniforme, então esse é meu. Sempre que a gente entra, a gente vê, fica no pescoço, né? Esse Exato, fica no pescoço. Então, eu trabalhei na primeira agência que eu entrei
no governo foi no Customs and Border Protection, ou seja, a agência que controla a aduana, a alfândega nos Estados Unidos e as fronteiras. Então, se você já viajou para os Estados Unidos, né, via aérea, quando você chega no aeroporto aqui nos Estados Unidos, qualquer aeroporto, você vai ser inspecionado por um oficial do Customs and Border Protection. E você trabalhou onde, Mark? Você trabalhou em vários lugares ou tinha um lugar específico na área da aduana? Sim. Fronteira? Quando você é selecionado, você já sabe para que porto você vai, tá? Eu sou apaixonado por Miami e eu queria ficar em Miami. E o porto que eu fui é o Miami International Airport. O quentinho, né? Mais quentinho dele. O quentinho aqui. O quentinho aqui. E a temperatura aqui, enquanto os Estados Unidos aí tá debaixo de neve aqui a gente dá o quê? Uns 18 graus, Rony? Por aí. Né? Hoje tá um pouquinho mais. Não, hoje deve estar mais ou menos. Eu e minha esposa, na hora que nós saímos do avião, aí minha esposa até falou, opa. Mas você veio, Jacksonville já é Polo Norte para mim, tá? Então... Friozinho lá. Lá deve ser uns 10, 15 tá graus 0 mais baixo que aqui, geralmente, né? Vai dar -3 domingo. Uau! Então, assim, então eu queria ficar em Miami, então eu trabalhei no aeroporto de Miami. Agora, o interessante é que você é selecionado condicionalmente desde que você passe no exame, você passe na academia de polícia. Eu fiquei 6 meses numa academia de polícia federal que fica ali no sul da Geórgia. Deve ficar 1h30 ali de você em Jacksonville, ali em Brunswick, Glencoe, Georgia. Tem a Federal Law Enforcement Training Center, FLATC, que as maiores agências federais de polícia treinam ali. O CBP, que é o Customs and Border Protection, o Serviço Secreto Americano, que faz a proteção do presidente, dos senadores, diplomatas também. Várias outras agências treinam lá. É um campus, imagina um campus enorme de uma faculdade federal aí no Brasil. É um campus gigantesco com todo o preparo para treinar você em tiro, armamento, na lei daquele tipo de trabalho que você foi fazer. Então, eu aprendi muitas leis alfandegárias, leis imigratórias nos Estados Unidos. Muita, acredite ou não, a silhueta aqui não está das melhores, mas eu já estive em shape, porque lá você acordava correndo e dormia correndo. Você não fazia nada andando, era tudo marchando. Se algum supervisor seu ali estivesse andando devagarinho, que não fosse na sua hora de descanso, era puxão de orelha. Então, você fazia ali tudo correndo, de um lado para o outro, com mochila, com coturno. Então, apesar de ser civil, a Polícia Federal é civil, não é militar, o CBP, o regime era meio militar. Então, os treinadores, os instrutores ali, tudo já tinha bagagem militar. Então, eles aplicavam na gente um tratamento ali militar. Então, eu passei ali 6 meses em regime de internato, e depois eu vim aplicar o que eu aprendi aqui no Aeroporto Internacional de Miami. E eu queria também outras experiências, eu já tinha aprendido muita coisa, o que eu tinha que aprender ali no Customs and Border Protection. Foi uma experiência incrível, sou muito grato, mas eu apliquei para agora mudar de agência para o USCIS, que é o United States Citizenship and Immigration Services, Serviço Imigratórios e de Cidadania do Governo Federal Americano. Marco, mas deixa eu te fazer uma pergunta, mas são tudo imigração, mas são 2 áreas totalmente diferentes, né? Correto. Eu costumo dizer que imigração, Rony, é como, eu faço uma analogia com a medicina, tá? Você tem o clínico geral, você tem o ortopedista, você tem o gastro, enfim. Na imigração é um pouco parecido, né? O que eu aprendi no aeroporto, não necessariamente eu vou aplicar na USCIS. No aeroporto, lá o CBP, é uma agência mais de executar a lei, mais mentalidade de policial, né?
eu quero saber o que está entrando aqui, quem está entrando aqui, mercadoria, produto, droga, o que não é, se tem potencial de ser um terrorista, um criminoso entrando no meu país. Então o alerta estava sempre ao máximo. No USCIS é uma agência mais de benefícios, conceder benefícios imigratórios. Tá? Então seria entre aspas, uma agência mais amistosa, mais amigável com imigrantes. Tá? Porque ali você está fazendo um pedido de benefício, por exemplo, casamento com um cidadão americano. Você vai enviar seu pedido para lá. Você está fazendo um pedido de receber asilo político, refúgio nos Estados Unidos. Você vai mandar seu pedido para o USCIS. Vistos com base em relações de emprego ou vistos de habilidades extraordinárias. O USCIS quem vai julgar o seu pedido. Então, meu primeiro trabalho no USCIS foi como um oficial de asilo político e refugiados, onde eu ouvia pedidos de asilo de imigrantes de várias partes do mundo que dizia estar sofrendo perseguição no seu país, ou tinha medo de voltar para o seu país. Então eu trabalhei fazendo a análise desses pedidos aí, de asilo para os Estados Unidos. Você falou que foi uma época de muito trabalho, né? Sim, eu trabalhei um período ali na época da administração do Obama, e acredito que foi 2014, 2015, teve um fluxo gigantesco de imigrantes chegando ali pela fronteira do Texas, e o pessoal que trabalhava com asilo, que ficava no Texas, não estava dando conta. Então, pediu auxílio dos oficiais de asilo político aqui de Miami. Então a gente ia para lá constantemente, ficava às vezes um mês lá perto da fronteira, Texas com o México, auxiliando, ouvindo os pedidos ali de asilo das pessoas, né? Principalmente o pessoal da América Central, né? El Salvador, Honduras, Guatemala e do próprio México, ouvindo esses pedidos para saber se a pessoa se qualificava ou não, né? Então foi bastante trabalho, mas a gente ouvia muitas histórias interessantes ali das pessoas ali. Eu também, se você me permite, Rony, eu tive até foi com muita satisfação também que eu tive. Acho que se eu não fosse através do governo, de repente eu nunca teria conhecido esse país, né? Que foi quando também eu fui escolhido pelo USCIS para ir para a embaixada dos Estados Unidos em Havana, em Cuba, e ouvir também pedidos de asilo político dos cubanos lá em Havana. Então eu fui com o status até de diplomata, né? Fui para lá, fiquei algumas semanas em Havana, Cuba, e foi uma boa experiência e me deu bastante bagagem. Foi logo depois daquela época que o Obama, foi no governo Obama, né, que cortou também, eles falam pés molhados, né, quem entrava aqui, se eu estou certo, você pode até me corrigir, é isso mesmo que teve, né, essa lei acabou depois, né? Foi ainda na administração do presidente Obama que eu fui para lá, mas parece até contraditório, Rony, que tem uma relação de conflito, né, entre esse governo americano, o governo cubano, mas lá tem uma embaixada em Havana, a embaixada americana fica lá, e as pessoas, acredite ou não, os cubanos, eles fazem fila do lado de fora para pedir asilo para os Estados Unidos, e fica policial cubano ali até organizando a fila, sabe? Assim, então é meio que eu te odeio, mas te amo, alguma coisa nesse sentido. Eu não te quero, mas não te largo, né? Exato. Então, assim, porque tem uma política, né, em Cuba que você não pode deixar o país sem autorização do governo. Então, você tem que ter uma autorização para você deixar o país para ir para outro lugar. E ficavam pessoas ali pedindo asilo para os Estados Unidos na embaixada americana, fazendo fila do lado de fora. Olha, para vocês verem uma coisa bem interessante, né? Porque desde a década de 50 ou 60, não estou certo,
e eles estão de relação cortadas, né? Mas existe uma embaixada americana em Havana. Para mim, não sabia. Para mim, é uma novidade, tá vendo? A vida é assim, né? A gente aprendendo cada dia mais, né? Exato, Rony. Então foram experiências bastante interessantes ali no USCIS. Também outra agência que eu sou muito grato, aprendi bastante, vivenciei muita coisa, mas de novo, eu já estava preparado para respirar outros ares. Vamos saber o que o Mark aprontou logo depois disso aí, hein? Você foi para nova agência dentro da própria imigração, né? Exato, Rony. Então, eu passei pelo CBP, era uma função policial, era um policial federal. Eu fui para o USCIS, onde eu fui um oficial de asilo. Nenhuma dessas posições você precisa necessariamente ser um advogado para trabalhar, tanto no CBP, né, como policial federal, quanto como oficial de asilo no USCIS. Óbvio, se você for um advogado já trabalhando com leis, você entra com mais força no processo seletivo. Mas eu estava querendo um trabalho onde eu pudesse realmente trabalhar ali com direito mesmo, como um advogado. Eu fui convidado, então, fui selecionado, na verdade, para ser um promotor de imigração nas cortes federais, né, de imigração no Texas, junto ao WICE. A WICE é talvez a agência mais como maldita, né? Mais temida, mais né? temida pelos imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Exato, né? Porque tem dois momentos ali de tensão que eu acredito maior para imigrante. Quando está entrando nos Estados Unidos, que é isso, você vai se deparar com um policial do CBP, né? Ali, se não ficar muito bem a história, você corre o risco de ser deportado do aeroporto mesmo. Agora, depois que você já entrou nos Estados Unidos, aí quem fica mais com essa responsabilidade é o ICE. O ICE tem tanto a parte policial, investigativa do ICE, quanto a parte jurídica mesmo, né? O braço jurídico do ICE, o promotor de imigração do ICE, em que se um imigrante tivesse sido colocado em um processo administrativo de remoção dos Estados Unidos, ele vai ser julgado ali por um juiz de imigração. É um mini tribunal onde tem um juiz de imigração ouvindo o caso, o imigrante provavelmente representado por um advogado, dizendo por que ele merece permanecer nos Estados Unidos e não ser deportado, e o promotor do ICE representando o governo federal, dizendo para o juiz por que acha que a pessoa deveria ser removida do país, cada um fazendo suas argumentações com base na lei, nos fatos, e deixando aí nas mãos do juiz decidir. Então era bem legal, formava um tribunal ali mesmo, e eu fui para o Texas. Nessa época eu ia para o Texas com o USCIS apenas a trabalho, mas moradia Miami. Nessa época que eu fui como promotor do ICE, eu me mudei. Fechei a casa aqui em Miami, mudei com a família para o Texas, porque ficava ali bem na fronteira com o México, né? A gente estava ali 30 milhas da fronteira física mesmo. Eu trabalhava num centro de detenções gigantesco ali em Porto Isabel, de imigrantes que ficavam detidos até decidir o que ia acontecer com eles. Mark, a gente vê muito pela televisão, né, principalmente por filme, né? É um grande fluxo, um fluxo imenso de imigrantes ilegais. Você falou que o legais já está na Califórnia, mas tanto Califórnia, acho que toda aquela fronteira, Texas, você trabalhou no Texas, e o fluxo era imenso também de imigrantes. Exato. Ali a gente tem, da mesma forma que a gente tem os aeroportos, né, o ponto de entrada via aérea, a gente também tem o Porto Seco, né, as fronteiras legais ao longo da fronteira com o México, Texas, Arizona, Califórnia, tudo tem os portos legais, ou seja,
o trânsito entra e sai de pessoas que têm autorização para vir trabalhar nos Estados Unidos. Tem muito mexicano, por exemplo, que ele tem o chamado Border Crossing Card, se eu não me engano, é um cartão que eles vêm para trabalhar aqui nos Estados Unidos, mas todo dia tem que voltar para o México. E também um fluxo enorme de pessoas que entram fora desses pontos legais de entrada, que tentam entrar pelas portas dos fundos. Quem cuida disso, de ver se a pessoa escapou ali pela fronteira, é o Border Patrol, a polícia de fronteira, né? Fica dentro do CBP, aquela mesma polícia, só que é uma unidade especial que cuida mais dessa passagem ilegal para os Estados Unidos. Então, quando essa pessoa era apreendida e levada para dentro, por exemplo, da detenção em que eu estava, ali ia se instaurar o processo administrativo de deportação dessa pessoa, e ali que eu participava ali do tribunal, ou falando para o juiz qual que era o posicionamento do governo com relação àquele caso, e deixava nas mãos do juiz decidir. Marco, depois que passa por todas essas agências, assim, com toda essa bagagem, o que vem na cabeça para ser o próximo passo? Certo. Eu vivi bastante coisa no governo, como eu disse, assim, que a imigração é um pouco similar à medicina, que você tem várias especialidades, né? Então, depois de eu ter aprendido ali várias partes da lei de imigração, seja no aeroporto, seja ali como um oficial julgando os pedidos de benefício do USCIS, asilo político, ou seja como um promotor ali do ICE, eu ainda estava em mim aquela veia de advogado, de ter meus próprios clientes, de ter meu próprio negócio. Eu venho de uma família de comerciantes aí que sempre meus pais sempre foram batalhadores, gostaram dessa coisa de empreender, tentar vender seu trabalho, seu serviço. Então foi isso que também me motivou. Eu queria poder utilizar esse meu conhecimento todo para poder melhor representar os meus clientes com seus pedidos aí de imigração. Não, graças a Deus, né? Porque hoje vocês pensam, como que a gente está bem servido agora com uma pessoa que passou por tudo isso aí? Porque não... A gente estava até comentando sobre... É muito difícil, né? Você levar... Porque também tem um lado humanitário, né? Então... Depois que você aprende tudo isso e você trazer essa bagagem, mostrar para as pessoas, ajudar as pessoas, acho que isso é muito gratificante também, né, Marco? Exato, Rony. Assim, uma maneira que eu faço para, até inclusive para poder contribuir, óbvio, a gente não é, né, não pode ser hipócrita, que também é uma forma até de divulgar o trabalho, mas eu faço muitas lives onde eu respondo bastantes perguntas, eu faço bastante vídeos, né, eu posto vídeos aí, conteúdo na internet, assim, para deixar que as pessoas tenham uma informação, tomem uma decisão mais bem informada, né? Eu vou deixar aqui, o Marco tem um canal no YouTube, tá? Você pode deixar o seu canal no YouTube, Marco? Sim, gente? Imigrando com Mark Moraes. E tem também o Instagram dele, eu vou deixar o Instagram dele aqui. Tá. O Instagram também é Mark com K, Moraes com I, Law, L-A-W. Também tem o TikTok. Eu não tenho TikTok, eu estava falando, tem o TikTok. Qual que é o seu TikTok? O TikTok é esse também, é Mark Moraes Law no TikTok. Então, quem quiser... Olha, ontem eu estava vendo, ele fez um vídeo e mostrou. Tem novidade, né, Marco? Chegou uma novidade aí para quem tá pensando em migrar. Exatamente, Rony.